muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem, que é um assunto muito importante e muito bacana também da gente aprender. As figuras de linguagem são, antes de tudo, um recurso linguístico que a gente pode utilizar nos nossos textos e que a gente verifica em muitos textos que a gente lê por aí. As figuras de linguagem podem enriquecer o nosso texto, dar intenções diferenciadas para o nosso texto. Então é muito legal a gente conhecer as principais figuras, que é o que a gente vai aprender nessas duas aulas. Hoje eu vou fazer uma e depois vocês vão assistir outra aula. Então essa aula de figuras de linguagem vai ajudar vocês não só no campo da escrita de textos, mas também na leitura e compreensão dos textos por aí. Então vamos lá? Antes da gente conhecer as figuras de linguagem, a gente precisa relembrar uma coisa importante dentro dos conceitos de linguagem que a gente já estudou em anos anteriores, que é o sentido denotativo e também o sentido conotativo. São as duas possibilidades de sentido que uma palavra pode apresentar e a gente vai relembrar aqui para poder entender melhor as figuras de linguagem. Então, o sentido denotativo é o sentido real, literal, é aquele que está no dicionário. Vamos dizer assim. Então aqui eu tenho um exemplo. Minha cabeça estava doendo. A palavra cabeça aqui, nesse exemplo, refere-se à parte do corpo mesmo, né, da nossa cabeça. No sentido real, literal. Entreguei uma flor para minha mãe. Eu estou falando da flor mesmo, né, especificamente a flor. Não estou atribuindo nenhum sentido diferente a essas duas palavras que estão grifadas aqui. Mas, se a gente passar para o outro lado aqui e formos observar o sentido conotativo, ele apresenta quais diferenças? Ele é o sentido figurado de uma palavra. Então, aqui, no sentido denotativo, era o sentido real. E no sentido conotativo, eu estou falando no sentido figurado das palavras. Ou seja, eu utilizei as mesmas palavras que foram usadas aqui no exemplo do denotativo para vocês entenderem como elas podem aparecer em sentido conotativo. Ele era o cabeça do grupo. Quando eu uso essa expressão, eu não estou me referindo à parte do corpo cabeça. Quando eu digo que alguém era o cabeça de alguma coisa, é porque ele era o líder, ele era o que pensava, o que planejava as coisas naquele grupo. E minha mãe é uma flor, eu não estou falando que a minha mãe é realmente, literalmente, uma flor, que isso seria impossível, mas eu estou atribuindo a ela características de uma flor. Estou fazendo uma comparaçãozinha implícita. E é um tipo de figura de linguagem isso aqui. Vocês vão já saber que figura de linguagem é essa. Então tenham na cabeça de vocês o que é o sentido denotativo e o que é o sentido conotativo, porque as figuras de linguagem vão todas se concentrar aqui, ó, no sentido conotativo da linguagem, tá bom? E o que são as figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos da língua que exploram o sentido conotativo, como eu já havia falado, das palavras, modificando assim os seus significados convencionais, ou seja, aqueles significados pré-estabelecidos, os significados mais comuns da palavra. Então a gente atribui novos significados dependendo do contexto em que as palavras estão sendo utilizadas. E todas as figuras de linguagem são utilizadas também de forma intencional. Então a gente faz isso mesmo porque é a nossa intenção, é o que a gente quer com aquele texto. Principais figuras de linguagem. Essas são as figuras de linguagem que eu vou abordar, né, nas minhas duas aulas sobre esse assunto. Só que nesse vídeo aqui a gente não vai falar de todas. São muitas e aí vocês podem acabar se perdendo, se esquecendo. Então eu vou dividir em dois vídeos para a gente poder estudar direitinho. Essas são as principais: comparação, metáfora, metonímia, sinestesia, gradação, hipérbole, eufemismo, antítese, ironia, catacrese, onomatopeia, aliteração, assonância, prosopopeia e pleonasmo. Você com certeza já deve ter ouvido falar de algumas delas e agora você vai conhecê-las. Lembre-se de fazer o seu resumo aí no seu caderno. Vá anotando, porque é importante também. Tá, vamos começar aqui com a comparação. Comparação é a relação de semelhança, de proximidade, entre um termo e outro, entre uma palavra e outra.
A comparação é feita com o uso de conectivos. Perceba que está grifado, com o uso de conectivos entre um termo e outro. Por quê? Se não tiver o conectivo fazendo essa ligação entre os termos comparados, então não é uma comparação. Vai ser outro tipo de figura de linguagem que eu vou já mostrar para vocês. Observe, seus olhos brilham como diamantes. A palavrinha que está grifada é o conectivo, que está circuladinho de vermelho, como. Ou seja, seus olhos brilham igual a diamantes. Seus olhos brilham feito diamantes. Essa é a comparação que eu estou fazendo, dos olhos com os diamantes. Mas perceba que tem a palavra como para ligar essas duas palavras que estão sendo comparadas. O rapaz era forte igual a um leão. Igual a. O rapaz era forte tal qual um leão. O rapaz era forte que nem um leão. Eu poderia substituir, certo? Por esses termos que eu citei. Rapaz e leão são os termos que eu estou comparando aqui neste exemplo. Então, observe, a comparação, ela é bem fácil de identificar, porque você vai logo perceber os dois termos que estão sendo comparados e também você vai ter que perceber essas palavrinhas que identificam que a comparação está acontecendo aí entre esses dois termos. Já a metáfora, que é um tipo de comparação também, só que é uma comparação implícita. Então, olha só. A vida é uma nuvem que voa. Eu não estou comparando vida com nuvem que voa? Estou. Só que eu não tenho aqui nenhum termo que ligue, nenhum conectivo que ligue vida e nuvem. Não tenho. Eu digo, a vida é uma nuvem. Então, é uma comparação implícita, sem o uso de conectivo. Minha mãe é uma rosa. Não estou dizendo aqui, minha mãe parece uma rosa, minha mãe é igual a uma rosa, minha mãe é como uma rosa. Não. Não usei nenhum termo que ligue essas duas informações, esses dois termos, essas duas palavras. Então, é uma metáfora. Então, muito cuidado para não confundir metáfora com comparação, porque os dois fazem comparações, só que a comparação usa conectivo e a metáfora não usa. Aqui tem um esqueminha para vocês não confundirem e não esquecerem também. Vão pausando o vídeo para anotar aquilo que for mais importante, certo? Comparação com conectivo, metáfora sem conectivo. Observe os exemplos. Do lado de metáfora, nós temos aqui o exemplo de Camões, um poema bem famoso. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Esse é o poema de Camões. Mas você percebe que ele não utilizou nenhum elemento para fazer a comparação, nenhum conectivo, ou seja, ele utilizou metáforas. Já aqui, nesta paráfrase do que disse Camões, nós temos: amor é tipo fogo que arde sem se ver, é igual ferida que dói e não se sente. Então eu tenho tipo e igual, são os termos que estão sendo usados para comparar amor com fogo e amor com ferida. Então, aqui desse lado esquerdo, eu tenho uma comparação porque eu tenho conectivos, eu tenho palavras ligando esses termos comparados. E do lado direito, a gente não tem nenhum termo ligando os termos comparados, que são os mesmos do exemplo aqui do lado, mas eu não tenho nenhum termo, nenhum conectivo ligando, então são metáforas. Bem fácil, bem fácil. Metonímia, vamos lá. A metonímia é uma figura de linguagem muito rica. Ela vai apresentar diversos tipos de metonímia que podem aparecer nos textos por aí. Metonímia é o uso de uma palavra ou de uma expressão no lugar de outra. Por quê? Porque há entre elas uma relação lógica de sentido. E há diversos tipos de metonímia. Vamos ver aqui algumas. Primeiro tipo que eu coloquei aqui, o autor pela obra. Quando eu troco o nome, né, e vou usar o nome do autor no lugar do nome da obra. Observe o exemplo. Eu gosto de ler Drummond. Aí você pode achar uma coisa normal, a gente utiliza assim. Minha mãe só ouve Roberto Carlos. A gente utiliza isso na nossa linguagem normal, comum do dia a dia. Porém, ali está uma metonímia. Por quê? Não é que eu gosto de ler o Drummond, até porque isso seria impossível, ler o Drummond. Mas eu gosto de ler as obras dele, os livros dele, os textos dele.
E isso está aqui implícito quando eu digo que eu gosto de ler Drummond. Não é que eu gosto de ler ele, lê-lo, né? Seria certo. Mas eu gosto de ler aquilo que ele produziu. Mamãe só ouve Roberto Carlos. Ela ouve só Roberto Carlos? Não, ela ouve as músicas dele. Então, esse é um tipo de metonímia, trocar o autor pela obra. Continente pelo conteúdo. Bebi uma garrafa de água de uma vez. Eu não bebi a garrafa em si, mas eu bebi aquele conteúdo que estava dentro do continente, que era a garrafa. Então, eu bebi a água de dentro da garrafa e não bebi uma garrafa. Não está errado, tá? Não está errado eu dizer bebi uma garrafa, mas isso é uma metonímia que a gente utiliza por aí. Pedro tomou o pote de sorvete sozinho. Ele tomou o pote? Não. Ele tomou o sorvete que estava dentro do pote, tá? Mais uma vez, não é errado dizer isso. É só uma figura de linguagem. Continuando com a metonímia. Quando a gente utiliza parte pelo todo. Como assim? Muitas famílias buscam um teto, ou seja, uma casa para morar. Só que aí, teto é uma parte da casa. E aí eu posso utilizar, busca um teto no lugar de casa. Perceba que é a mera questão de estilo. Eu poderia dizer casa e eu posso dizer teto. Na fazenda havia apenas 15 cabeças. Quando a gente fala cabeças, está subentendido que eu estou falando dos bois, mas a cabeça é apenas uma parte do boi. Mais uma vez a palavra cabeça aqui sendo utilizada como recurso de figura de linguagem. Aqui, quarto tipo de metonímia, singular pelo plural, muito comum também. O brasileiro é hospitaleiro e alegre. Eu quero dizer que é só um brasileiro que é hospitaleiro e alegre, porque está no singular? Não. Eu estou generalizando de forma a falar de todos os brasileiros ou de brasileiros em geral, só que eu coloco aqui no singular. O brasileiro é hospitaleiro. Eu estou singularizando, porém generalizando. A criança precisa de carinho e proteção. Criança, eu não me refiro a uma criança apenas, mas a todas as crianças. Todas as crianças precisam de carinho e de atenção, de proteção. Certo? Vamos lá. Metonímia 5. Marca pelo produto. Compre um Bombril. Eu sei que a gente já usa demais e vê também nas propagandas. Observe. Compre um Bombril para mim, por favor. Quando a gente utiliza Bombril, é uma marca, certo? Porém, essa marca, a gente, quando usa no dia a dia, você compra um Bombril para mim. Estou falando da esponja de aço. Não necessariamente que precisa ser da Bombril, mas a gente utiliza por ser uma marca mais famosa e acabou ficando, né, como nome entre aspas do produto. Mas o nome do produto é esponja de aço, lã de aço, enfim. Vamos comer um McDonald's. Não precisa necessariamente ser o McDonald's, né? Mas quando eu me refiro assim, vamos comer um McDonald's, vamos comer o sanduíche da McDonald's, certo? Abstrato pelo concreto. O abstrato pelo concreto, olha só, parece com aquele do singular pelo plural. Como vai funcionar? A juventude é corajosa. Eu não estou falando da juventude em si, né? Do que seria o conceito de juventude, mas dos jovens. Os jovens são corajosos. Qual será o futuro da humanidade? Ou seja, qual será o futuro de nós humanos? Ok. Vamos para a próxima figura, que é a sinestesia. Essa é uma figura de linguagem fantástica, que a gente vê muito em poemas. Ela o quê? Consiste na união, na junção de termos que expressam diferentes percepções sensoriais. Então aqui é uma figura de linguagem que vai focar nos nossos sentidos, tato, olfato, visão, paladar. E aí a gente vai encontrar em diversos poemas, pode ser até em textos em prosa mesmo, não necessariamente poemas, mas eles são mais comuns nos poemas, onde você vai encontrar na frase, às vezes isso é tão sutil que você talvez nem perceba, mas você vai encontrar essa mistura desses sentimentos ou dessas percepções sensoriais dentro das frases. Observe. Sua voz soava docemente pelo salão principal.
Talvez isso já está tão utilizado que você nem perceba. Soar docemente, mas soar me remete à percepção da audição e docemente, né, que vem de doce, então eu precisaria aí da percepção do meu paladar para saber algo que é doce. Então eu misturei audição e paladar para dar um novo sentido. A voz soava docemente, certo? A visão fria da morte assustava a todos. Olha só, visão e fria já é uma percepção de tato. Visão fria da morte, aí eu já criei um novo sentido, assustava a todos. Sinestesia é linda, maravilhosa. Gradação é uma sequência de palavras que formam um progresso, uma progressão do maior para o menor ou do menor para o maior, tanto faz a ordem. Vamos ver o exemplo? É preciso cuidar do meio ambiente no país, no estado, no município, no bairro em que vivemos. Outra. O dia estava bonito, muito belo, verdadeiramente exuberante. Então, no primeiro exemplo, a gente tem uma gradação que vai do maior para o menor. País, estado, município, bairro. No segundo exemplo, a gente tem uma gradação que vai do menor para o maior. Bonito, muito belo, verdadeiramente exuberante. Bem facinho, né? Hipérbole, essa daqui vocês com certeza sabem o que é, porque vocês com certeza já usaram muito. A hipérbole, pelo próprio prefixo hiper, você já percebe, é um exagero. Um exagero de quê? No sentido de eu deixar aquilo que eu estou falando mais expressivo. Então, quando a gente fala assim, estou morrendo de fome, a gente não está de fato morrendo, né? Literalmente morrendo. Mas a gente está com muita fome e a gente quer dar ênfase a isso, então a gente está morrendo de fome. Ou estou morrendo de sono, entendeu? Estou morrendo de cansado. É isso, é para dar essa ênfase. A gente não está literalmente morrendo, não vai morrer. Mas a gente está enfatizando que a gente está com muita fome. Eu liguei mais de 1000 vezes para você. Não é que eu liguei realmente, literalmente mais de 1000 vezes, né? Porque a pessoa vai ficar ligando 1000 vezes. Aí já tempo, né? Para estar ligando. Mas eu liguei mais de 1000 vezes significa que eu liguei muitas vezes e eu quero evidenciar. Nós vamos derreter nesse calor, mesma coisa. A gente não vai derreter literalmente, a gente não derrete, né? Mas a gente está com tanto calor que a gente usa essa expressão para dar esse exagero, para enfatizar o que a gente está sentindo. O eufemismo é o contrário da hipérbole. Ele serve para suavizar, atenuar uma mensagem, só que aqui é uma mensagem mais delicada, uma mensagem de conteúdo desagradável, deselegante. E quando a gente quer suavizar, a gente faz um eufemismo. Observe. Então a gente tem que dar uma notícia desagradável, como essa daqui, que é, ele morreu. A gente não chega pra pessoa e diz, fulano morreu. Ainda mais se for parente da pessoa, né? A gente vai utilizar o quê? Ele faleceu, ele não está mais entre nós, ele descansou. São esses termos que vão suavizar aquilo que está sendo falado, dependendo muito para quem você está falando, né? Qual é o contexto da situação toda. Segundo exemplo, o advogado foi acusado de subtrair bens alheios, ou seja, o advogado foi acusado de roubo, foi acusado de roubar. Para não dizer roubar, foi utilizada a palavra subtrair, mas, para bom entendedor, né? Então eu vou parar aqui com vocês no eufemismo, e a gente estudou já metade desse conteúdo, para que a gente possa fazer algumas atividades, e aí que vocês estudem também, anotem tudo que foi falado aqui hoje, anotem essas informações, revejam o vídeo se for necessário, e na próxima aula eu vou continuar esse conteúdo de figuras de linguagem, tá? Se você gostou dessa aula, deixe seu like. Obrigada e até a próxima.